Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Este vídeo vou falar sobre acerca das possíveis lições que a Angola podia ter acerca da diversificação da economia. Então, estive a fazer uma investigação há bem pouco tempo e estudei um pouco acerca da Malásia, e eu acho que a Angola podia muito bem seguir o exemplo da Malásia. A Malásia é um país do sudoeste da Ásia, um país asiático, um país que faz parte do continente asiático, e tem duas partes. Tem a parte do sul, que é a península da Malaya, ilhas, e tem a parte do norte, que é a península de Bornéu. Então, tem um bom PIB, tem um bom PIB per capita, tem um bom desenvolvimento econômico, e agora vou falar acerca mesmo da Malásia. Então, eu acho que o país a Angola tem que seguir o exemplo da Malásia. Por quê? Porque a Malásia conseguiu diversificar a economia muito bem. A diversificação da Malásia surgiu da seguinte forma. Primeiro que a Malásia decidiu diversificar a área agrícola, decidiu diversificar a área da agricultura. Para além de alguns produtos que a Malásia já produzia, passou também a diversificar outras áreas culturais, como a borracha, o cacau, o óleo de palma, entre outros. São vários produtos que a Malásia começou a produzir para poder diversificar a área agrícola, porque isso é um aspecto muito importante. A diversificação da agricultura num país é bastante importante, porque o país não fica concentrado numa produção agrícola de um único produto. Tem que diversificar, porque a diversificação é que vai ajudar a aumentar as receitas do país. Só para ter uma noção, a agricultura faz um impacto muito reduzido na economia angolana, cerca de 5% no PIB. Então isso é um dado que é de se preocupar. A Malásia conseguiu diversificar a agricultura, e depois então, em 1967, foi nesse período que a Malásia começou a investir no setor industrial. O setor industrial é esse que fez toda a diferença até nos dias de hoje. A Malásia hoje em dia conseguiu diversificar a economia e está muito bem economicamente. Então, criou a união chamada de MIDA, que é The Malaysian Industrial Development Authority. Esta organização tem consigo na sua instituição representantes de agências governamentais chaves, que têm o objetivo de poder aconselhar os investidores acerca dos procedimentos e acerca das políticas governamentais do governo. A Malásia criou uma organização que está voltada para atender e incentivar os investimentos industriais voltados à exportação. Então, são coisas que o país, Angola, podia muito bem seguir. Podia criar zonas industriais, e essas zonas industriais podiam estar munidas de boas condições para o seu bom funcionamento, para poder atender o mercado interno e atender o mercado externo. Então a Malásia criou uma organização para poder incentivar os investidores, para poder guiar os investidores industriais e para poder dar condições a essas indústrias. Então, a Malásia criou zonas industriais, parques industriais, deu condições infraestruturais no país, criou infraestruturas como aeroportos, telecomunicações, água, energia, as condições necessárias para poder fazer funcionar os seus investimentos. Os parques industriais servem para poder apoiar as indústrias voltadas para o mercado interno e o mercado externo. Todas aquelas indústrias que querem produzir para o mercado doméstico, todas aquelas indústrias que querem produzir não só para o mercado doméstico, mas também para o mercado externo, querem exportar. Então os parques industriais ou zonas industriais são muito importantes. A Malásia conta cerca de 18 zonas industriais espalhadas pelo país todo, e nessas zonas industriais possuem aproximadamente 200 indústrias. É um dado impressionante. Esse dado
impressiona qualquer economia. Por isso é que a Malásia hoje em dia tem um PIB muito elevado. Chega a ser, a Malásia nesse momento tem um PIB de cerca de 746.286 bilhões de dólares. O PIB per capita da Malásia é de 24.676 dólares. Um dado impressionante. A Malásia está muito bem. Então, são essas atitudes que a Malásia foi tomando que fez com que a mesma chegasse até hoje. Trabalhado, é duro, mas valeu a pena. O país, hoje em dia o país é diversificado, tem uma economia diversificada, bem diversificada e consegue se estabilizar tanto com os preços altos e baixos no mercado externo. Angola possui uma zona industrial, só possui uma única zona industrial que é em Luanda, chamada zona industrial, chamada de Zona Econômica Especial Livre, que fica na Estrada de Catete, para quem vai para o Bengo. Então, essa zona industrial tem cerca de 8.300 hectares. Tem a capacidade de poder albergar cerca de 73 indústrias, mas nesse momento só 22 estão efetivamente em funcionamento, infelizmente. Então, essas são zonas industriais, parques industriais que o país podia muito bem apostar e investir em massa para poder dar condições para os produtores domésticos que querem produzir no país e também querem exportar. Os parques industriais da Malásia são financiados tanto pelo governo como também pelos investidores privativos ou privados. Esses investimentos servem para poder dar potência nessas mesmas indústrias e no seu todo nessas mesmas zonas industriais. Depois daí, Angola podia pegar e fazer o seguinte: para poder estabilizar o preço, Angola pode muito bem estabilizar os preços através da política comercial, através das restrições de importação. Essas restrições de importação podem ser usadas como um mecanismo de estabilização de preço e como também um método para poder promover os produtores internos. Aumentando, ou seja, restringindo ou relaxando as medidas de importação e o controle de importação e as cotas de importação, isso pode aumentar ou diminuir a oferta para poder reduzir a amplitude da flutuação dos preços. Ou seja, o país pode muito bem controlar a flutuação dos preços através da política comercial, com as barreiras tarifárias e não tarifárias. As barreiras tarifárias são aquelas que envolvem cobrança de imposto, como cotas, impostos industriais, taxas diversas, tarifas de importações. Então são barreiras tarifárias. E tem barreiras não tarifárias que envolvem mecanismos protecionistas. Eu vou falar no próximo vídeo acerca vou falar mais aprofundadamente sobre a política comercial, né? E vou falar vou detalhar mais acerca disso tudo, sobre as barreiras tarifárias e não tarifárias. Então, Angola pode muito bem regular, pode muito bem controlar a inflação a partir da política comercial, mas isso vai ser possível se porventura os produtos importados forem relativamente inferiores aos produtos a serem exportados normalmente para fora. Se os produtos importados forem inferiores aos produtos exportados, é possível controlar a inflação através dos mecanismos de controle de cotas de importações. Mas se for o contrário, se a quantidade for reduzida, então os preços vão aumentar, ou seja, a política comercial vai ser ineficaz. Muitas vezes acontece que, se porventura o país, já aconteceu em 1970 nos Estados Unidos da América, produzia soja, os consumidores domésticos acabaram por se prejudicar, porque os preços acabaram por subir devido ao aumento excessivo da procura, e essa procura acabou por prejudicar os consumidores domésticos, os consumidores domésticos e os criadores de gado. Por quê? Porque
Lá fora, os países estavam a passar num período de escassez de soja, não tinham soja. E como os Estados Unidos começou a produzir soja e começou a exportar demasiado, isso acabou meio que a fazer com que os preços aumentassem. Aumentando os preços, acabou por prejudicar os consumidores domésticos, porque os preços ficaram muito altos. E esses consumidores domésticos fizeram pressão no governo para poder aplicar o embargo. Embargo também é uma medida, uma barreira não tarifária, que consiste em fazer com que uma certa quantidade de mercadorias não vão para fora. Consiste em colocar barreiras na procura para a exportação. Se o produto aumentar, se a procura aumentar e o produto for reduzido, então os preços aumentam. Isso quer dizer que com a política comercial, o país, depois de criar essas zonas industriais, né, ou também chamadas de zonas econômicas livres, várias zonas econômicas livres e conseguir colocar várias indústrias em funcionamento, depois daí pode utilizar a política comercial para poder estabilizar os preços. Então, se você gostou desse vídeo, clique o teu like, dê o teu like, inscreva-se no canal e ative o sininho da notificação, você vai saber bem a mão sempre que eu tiver a postar um vídeo no canal. Então, obrigado pela atenção, meu nome é David e este é um canal de economia. Muito obrigado pela atenção, até a próxima.